Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSPN Oeiras ao Corpo de Cristo. Pai do Senhor, gente querida, todos vocês, vamos à palavra do Senhor, Abacuque capítulo 3, versículo 2. Gostaria de pensar um pouquinho convosco hoje nesse texto. É um texto conhecidíssimo quando se fala de avivamento. E nós ouvimos bastante vezes na nossa caminhada diversas pessoas dando a sua definição de avivamento. O que avivamento é, como ele acontece, e o que se você pode se identificar ou identificar o que o avivamento significa e o que ele promove. Vocês sabem que é hábito da nossa igreja caminhar por aquilo que a palavra de Deus diz sobre o assunto. Nós estamos fazendo todo o possível para retirar os achismos de entre nós. Aquela ideia de eu acho que, eu acho, eu... Não. Nós temos um livro, nós temos uma regra, nós temos princípios, nós temos um material que nos orienta. Então não é o que eu acho. Certo é que tem muitos assuntos que a gente pode entrar com achismo, mas quando se olha para a palavra de Deus e ela é clara no assunto, então eu tenho condição de retirar o que eu acho, colocar o que é. Até porque a palavra de Deus está acima da nossa opinião. Então, Abacuque 3:2 tem aquela referência do ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Eu ouvi, temi. Aí vem um pedido. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, o Senhor a notifica. Lá na ira, lembra-te da misericórdia. Esse capítulo é conhecidíssimo porque ele fala precisamente ali quando chega no versículo 18, aliás, desde do versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas malhadas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Isso aqui é avivamento. Isso aqui mostra o que uma pessoa, se uma pessoa realmente está avivada ou não, está no aspecto da alegria dela. Associa-se naturalmente de que a falta do avivamento é evidenciada por uma tristeza e por um desânimo. É como se a pessoa tivesse sedada, anestesiada, ela não reage. E certo é que nós estamos vivendo, sim, esse momento em diversas circunstâncias, não só dentro das igrejas, mas na vida. Porque você percebe diversas atividades que às vezes vêm para animar as pessoas e as pessoas não se animam. Os dias são difíceis, os tempos são complicados, mesmo inclusive a nível emocional. Não é à toa que nós estamos, por exemplo, no nosso país, Portugal, onde o índice de pessoas com depressão é altíssimo. Então é natural você encontrar com alguém onde sente-se falta de alegria, sentindo a falta de alegria, a pessoa naturalmente não vê nada colorido. É tudo muito embaçado, é tudo muito distorcido. Quando o Abacuque faz essa referência, mediante aquele diálogo que ele está tendo com Deus, do que é que o Senhor vai fazer com o seu povo, Deus revela o que vai fazer. Aí ele chega nesse pedido dizendo, então aviva. O aviva ali que ele está trazendo é justamente o juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Por isso a expressão, eu ouvi a tua palavra, temi. Eu ouvi a tua palavra e senti algo diferente. Eu ouvi a tua palavra, temor aumentou. O termo hebraico por esse avivar que está em Abacuque 3:2, ele aparece inclusive em diversos textos do Antigo Testamento, ele tem o significado de viver, de ter vida, de ser vivificado, de restaurar, de curar. É por aqui que o Abacuque está caminhando, dizendo, sim Senhor, então nesse seu julgamento vai trazendo vida, nesse seu julgamento vai curando, nesse seu julgamento vai vivificando a gente, porque nós estamos precisando. Então o avivamento no contexto de Abacuque tem sim um sentido imediato, para aquele tempo de reviver, de renovar, tem um sentido escatológico, que quando a gente pega o todo da Bíblia,
dá para caminharmos por aí por causa do programa salvífico de Deus, que inclusive é repetido até em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, entre versículo 16 e 21, e o profeta rogando ao Senhor que haja um despertamento entre os judeus, de eles se reerguerem como a sua particular herança, a fim de que eles proclamem o seu conhecimento entre as nações. Essa é a ideia da qual o profeta está expressando, está orando. Pois bem, nós como igreja temos a missão, o desejo, a vontade de que o Senhor nos avive também. Ou seja, essa oração é bem-vinda no nosso tempo, dizendo: Senhor, aviva-nos. Aviva-nos. Traz avivamento sobre a igreja. No que a gente pode definir hoje avivamento sobre a igreja? Bom, eu consigo olhar para a igreja, e vocês sabem muito disso, como referencial primeiro, aquela igreja que nós encontramos em Atos dos Apóstolos. Primeiro, porque ela está sendo liderada pelos apóstolos, está bem próxima de Cristo, porque quem a liderava caminhou com Cristo. Naquele tempo, nos seus desafios e nas suas realidades, as pessoas tiveram experiências maravilhosas, dentre as quais a descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, é onde a igreja também começa a ter os seus primeiros desafios, muitas bênçãos, mas muitos desafios, e a gente vai entendendo como é que eles foram lidando com aquilo. Então, o que seria avivamento para nós hoje? Avivamento para nós, igreja de Cristo, é esse retorno, aquele mesmo sentimento, aquela mesma vivência, aquela mesma consciência que a igreja de Atos dos Apóstolos tinha. E a gente percebe isso em 3 características principais. Por exemplo, eles eram muito preocupados com o que a palavra de Deus diz. Você encontra isso em Atos. O apóstolo Pedro prega em Atos capítulo 2, ele fala do profeta Joel. Nós temos lá o maior exemplo, que é os crentes de Bereia, que os crentes de Bereia tinham o princípio, o hábito, o costume de que ao ouvir alguém expor o evangelho, vamos à palavra de Deus para ver se as coisas são mesmo assim. Nós encontramos o apóstolo Paulo, que é das figuras predominantes dentro de Atos dos Apóstolos, dentro do aspecto histórico de Atos dos Apóstolos, e lá nós encontramos um homem que está preocupado em passar à igreja uma informação fidedigna segundo o querer de Deus, a vontade de Deus expressa na sua maravilhosa palavra. Nós encontramos gente a fim de explicar para o outro o que a palavra de Deus queria dizer, por exemplo, Áquila e Priscila, que se reúne com o Apolo para dizer como as coisas são naquele novo tempo, naquela nova realidade da igreja, ou seja, é o retorno à Bíblia. Colocando em uma frase bem simples para nós, é retornarmos àquela que para nós deve ser a única regra de fé, a única regra de prática. E olharmos para a palavra do Senhor como orientadora para o meu dia, orientadora para a minha vida. Outra coisa que a gente percebe lá, e precisamos cá, que é a retomada da oração, como aquela que expressa, como aquela que eleva, como aquela que conduz ao Senhor, e por meio dessa condução ao Senhor, trazemos o Senhor a nós. De nos conscientizarmos daquele sacerdócio universal dos crentes que nós acreditamos, pregamos, anunciamos e biblicamente defendemos, do qual o crente é não só chamado a orar por si mesmo e olhando para si, mas também olhando para o outro, de interceder, de clamar, de pensar no outro. É aqui onde entra o papel sacerdotal, da intercessão pelo outro. Outra coisa que nós não podemos esquecer, e que a igreja de Atos dos Apóstolos levou isso muito a sério, é aquilo que nós chamamos de a grande comissão, ou seja, evangelização. A igreja não está para distração, a igreja não está aqui para entretenimento. Nós estamos aqui para levar Jesus às pessoas, porque a gente leva aos outros o que tem. Se a igreja é de Cristo, pertence a Cristo, então em nós está quem? Cristo. Quando eu vou ter com o outro, eu levo quem? Cristo. E eu não tenho mais nada de bom para oferecer. Aliás, não existe nada melhor do que Cristo. A grande comissão, cujo lema que nós encontramos inclusive na própria expressão de Jesus, é até os confins da terra, a igreja do seu tempo, diz a história, em período de 30 anos, alcançou o mundo do seu tempo. Nós que estamos nesse ano, nesse século, temos a responsabilidade de alcançar as pessoas do nosso tempo.
Então a gente precisa ser avivado. Porque, por exemplo, nessas 3 características, muitos de nós estamos em falta. Basta olhar para si mesmo, enquanto eu olho para mim. Quanto tempo com a palavra de Deus diariamente nós dedicamos? O quanto nós nos preocupamos em obedecer o que ela diz? Quanto do nosso tempo diariamente é dedicado à oração? Qual é o referencial de oração que eu tenho? Porque eu tenho o meu Senhor e o meu Jesus saindo, às vezes de madrugada, bem cedinho, para estar a sós, orando. Se ele orou tanto tempo e diversas vezes, por que eu acho que eu tenho que orar menos tempo do que ele? Sendo que pela lógica e pela naturalidade da visão, 100% Deus, ele dependia menos de Deus do que eu dependo. Como homem totalmente dependente, por isso que lá ele estava. Bom, eu também sou homem, eu sou dependente dele. Por que eu não invisto o meu tempo em oração? Quando eu estou dizendo eu, se coloca aí você mesmo. Por que nós não investimos tempo em oração? Nós estamos precisando de um avivamento. Por que nós não investimos tempo na palavra? Nós estamos precisando de avivamento. Por que nós não evangelizamos? Não nos preocupamos em partilhar Cristo com as pessoas, não só pelas palavras, mas principalmente pela atitude, porque o evangelho que as pessoas estão lendo hoje não é tanto aquilo que nós estamos dizendo, mas aquilo que nós estamos a fazer. E uma coisa que está no texto, logo no capítulo 3, no início do versículo 2, é quando ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua palavra. Eu não sei o que você pensa sobre o assunto. Eu, sustentado na palavra de Deus, mantenho de que o avivamento só é possível através do estudo amoroso, persistente e sistemático da palavra de Deus. Eu não consigo ver avivamento dissociado da palavra do Senhor. Tem muita gente que está conseguindo, eu não estou conseguindo chegar lá. É um nível talvez muito alto para mim. Onde o que vale não é a exposição da palavra, o que vale é o movimento. A palavra, para a exposição da palavra de Deus, a gente não tem muito tempo, mas para o movimento ali, para alguns emocionalismos de algumas coisas, a gente deixa-se levar e chama isso de avivamento, chama isso de vida, chama isso de vivificação. Não, tem uma coisa errada aí. Até porque quando nós olhamos para o Salmo 119, e é importante que você caminhe comigo na sua Bíblia, se a gente vê o Salmo 119, versículo 18, a expressão do salmista, quando fala da palavra de Deus, ele está dizendo que a doutrina bíblica deve ser contemplada por aquela pessoa que é fiel. Quando ele diz: desvenda os meus olhos, para que eu veja o quê? As maravilhas da tua lei. Lei, palavra de Deus. Desvenda os meus olhos, revela para mim, cura a mim, abre a minha visão, para que eu veja o que é maravilhoso na tua palavra. Porque eu não posso esquecer que o Deus desse século cegou o entendimento de quem? O que o texto diz? Cegou o entendimento de quem? Dos incrédulos. Mas você sabe que às vezes eu e você andamos incrédulos com relação à palavra de Deus. E a maior prova disso é que a gente não faz o que ela diz para fazer. Eu só posso dizer que eu creio naquilo que eu faço, não naquilo que eu digo, não naquilo que eu afirmo. Então, se eu creio verdadeiramente naquilo, é aquilo que eu faço. Mas eu não estou fazendo. Bom, se eu não estou fazendo, eu não creio. Se eu não creio, eu sou um incrédulo. Às vezes o Deus desse século está cegando o meu entendimento para não resplandecer sobre mim a luz do Evangelho. O salmista, no Salmo 119, está expressando, dizendo: desvenda. Tira o véu, para que eu quero ver essa maravilha da lei. Eu quero ser fiel ao Senhor contemplando a maravilha disso. E isso nos leva a uma vida piedosa. Tanto que no mesmo texto, se a gente pular no versículo 29, a gente tem lá a seguinte expressão: desvia de mim. Qual caminho? Caminho da falsidade. E faz uma coisa, Senhor, vamos fazer uma troca. Concede-me piedosamente o quê? A tua lei. É isso aí que eu quero, é isso aí que eu quero viver, é nisso que eu quero estar. Já falei isso e repito, vocês sabem que uma das coisas boas que a palavra de Deus faz com a gente é ir tirando a falsidade de dentro de nós. Dentro de nós. Conhecemos a verdade vai libertando.
Aí nós vamos nos libertando daquilo que nós conhecemos como falsidade. Você vai deixando de ser falso. Porque não tem como ser falso encontrando com Jesus. Aliás, todo mundo que veio um dia encontrando com Jesus na falsidade, vocês sabem muito bem que a pessoa tomou na cabeça e não deu certo. Essa palavra que nós lemos, meditamos, pensamos, ela precisa ser amada por nós, a gente precisa ter prazer nela. O versículo 97, se olharmos no mesmo salmo, a gente tem a seguinte expressão. Vamos lá, o versículo 97. Ó, quanto amo a tua lei. É possível você expressar com o seu coração isso? Eu amo a tua lei. Senhor, eu tenho prazer na tua palavra e o Senhor sabe bem disso. Eu amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. É a minha meditação em todo dia. Bom, a gente só medita no que a gente traz para dentro. A gente só medita naquilo que trazemos para a mente, o cérebro, melhor dizendo, aquilo que já está lá. E aquilo a gente vai remoendo, vai trabalhando, vai ampliando, vai questionando, vai afirmando amor por ela. E é claro, não adianta tudo isso se não for obedecida. Tanto que o próprio salmista, no versículo 34, Salmo 119, versículo 34, ele trata exatamente disso, quando a expressão do texto diz: dá-me entendimento. E eu vou fazer o quê? Vou guardar a tua lei. A guarda lembra a prática. E observá-la-ei de todo o meu coração. E eu não quero esquecê-la. Eu não quero esquecê-la. O salmista expressou isso no versículo 61. Eu não quero esquecê-la precisamente no momento da perseguição. Porque no momento da perseguição eu só quero livrar o meu couro. Mas eu não quero esquecê-la. Eu sei que bandos de ímpios vão me despojando, apesar disso eu não me esqueci da tua lei. Então, avivamento é consequência da importância que eu dou à palavra de Deus. Conforme eu vou me envolvendo com ela, vivendo ela, experimentando nela, meditando nela, deliciando-me com ela, meu irmão, não tem um ser humano que não seja avivado. Por isso que é natural você encontrar alguém que está desanimando na fé e perguntar para ele: você está se envolvendo com Bíblia? Você está praticando o que ela diz? Você está experimentando o que ela diz? Você está meditando o que ela diz? Não, não vai estar. Obviamente que não. E você pode ver que a gente vai esfriando conforme a gente vai deixando o tempo com a palavra de Deus, o tempo com a oração, o tempo no culto. A gente vai deixando disso e vai esfriando. É natural que assim seja. Bom, se eu fizer o oposto, eu vou ser esquentado. Se todo dia eu tiver um controle do meu tempo e dedicá-lo à palavra do Senhor, à oração, ao culto, ao momento de comunhão e tantas outras coisas que ela mesma vai me orientando, o avivamento vai acontecendo naturalmente, a alegria, a vida vai fluindo, vai acontecendo, vai melhorando as coisas. Você vai se sentindo mais confiante em comunhão com Deus e na certeza de que se Jesus voltar, estamos subindo. Tem um exemplo na Bíblia que foi o avivamento promovido pelo rei Josias. A gente encontra isso lá em 2 Reis, capítulo 22. E aquele avivamento começou quando foi descoberto, no tempo deste rei, o livro da lei na casa do Senhor. Só que o que a gente aprende com o texto todo, com toda a história? Nós aprendemos que aquele avivamento, apesar de no momento ter acontecido coisas lindas, mas ele foi superficial. E a gente percebe isso em 2 Reis, capítulo 23, versículo 25. Infelizmente, esse avivamento ele não teve resultados permanentes. Ele morreu. Por que o avivamento morreu? Porque morreu o rei. 2 Reis 23, entre o 31, versículo 37, está claro a situação. Morreu o rei, morreu o avivamento. Ou seja, em menos de 20 anos... Judá foi voltando aos antigos pecados, foi forçando o Senhor a entregá-lo na mão dos babilônios. A gente encontra isso logo no capítulo 24, nos primeiros 7 versículos. Já tem um outro exemplo de avivamento, que é o avivamento duradouro. O que ficou, o que durou séculos,
que é aquele que nós encontramos de Esdras. Está no capítulo 1, logo no início do livro de Esdras, entre o versículo 1 e o versículo 11, onde o povo de Judá teve um exílio de 70 anos. Depois desse exílio, voltam os filhos de Judá à sua herdade, à sua terra, a terra que o Senhor os deu, e aí, sob a liderança de dois homens, lá está o nome deles, é o Zorobabel e Neemias, começam a ser instruídos por Esdras na lei de Deus. Para a gente entender isso aqui bonitinho, basta ver Neemias 8. Se você puder caminhar na sua Bíblia, vai ser muito bom. Nós vamos ler apenas alguns versículos. Neemias capítulo 8. E uma das coisas que você percebe nesse avivamento que se tornou duradouro é com o que ele começou. E ele começou com o quê? A gente observa no versículo 1, onde o povo ansiava ser instruído na palavra de Deus. Olha lá que importante. O povo ansiava aquilo, desejava aquilo. Versículo 1 diz o quê? Quem pode ler para nós, por favor? Chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante das portas das áreas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. Bom, você pode ver que o povo se reuniu, o povo quis, o povo desejou, e chega para Esdras e diz o quê? Traga-nos palavra. A gente está querendo o livro da lei do Senhor. Traga-nos palavra. Bom, versículo 2. A gente vê aqui outra característica que é interessante e necessária no nosso tempo. Além da nação ansiar pela palavra de Deus, ou seja, as pessoas quererem a palavra de Deus, os líderes do outro lado, como é o caso de Neemias, que tem uma história linda, que era o governador, e o caso do Esdras, que era um sacerdote, um escriba versado na lei de Deus. Esses homens, os mesmos que lideravam o povo de Deus, estavam comprometidos com a palavra, porque isso também é importante. Havia um desejo deles que conduziam o povo também com a prática e com o entendimento dessa palavra. A gente percebe isso no versículo 2. Se você ler lá, nós observamos o compromisso de Esdras com o ensino das Sagradas Escrituras, quando dizia Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. Versículo 3. Ele leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, como a gente viu no versículo 1. Veja o tempo, desde a alva. Se você tem aí uma versão na linguagem de hoje, é desde cedinho. Cedinho, ainda por clarear o dia. O pessoal se reunia desde cedo, até que horário? Até o meio-dia, conforme diz o texto. Perante homens e mulheres, entendidos, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Ou seja, era a manhã inteirinha, voltado à palavra do Senhor. E esse ensino foi persistente. Se você observar o versículo 3, nos deixa bem claro que a carência espiritual do povo estava tão flagrante, tão evidente, que a instrução foi simplesmente se estendendo, interessados naquilo que o texto, que a palavra de Deus dizia. Tanto que o verso 5 diz que o Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. É onde vem o hábito que nós temos entre nós evangélicos e outras denominações, de que quando vamos ler a Bíblia nos colocamos em pé. Vem dessa referência aqui. Versículo 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém. Amém. Bom, a gente só diz amém com o que concorda. Amém? Muito bem. A gente só diz amém com o que concorda. Nós temos 2 améns no texto. E foram além. O que eles fizeram é levantarem as mãos. O que mais? Inclinaram-se. E fizeram o quê? Adoraram o Senhor. Com uma inclinação física que demonstra mesmo humilhação. Que é pôr o rosto em terra. Fruto do quê? Fruto do quê? O que começou primeiro? Tudo isso é consequência do quê? De ouvir, se envolver, meditar, caminhar
com a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi um cantor dizendo, olha, a igreja dos nossos dias está fazendo muito assim e pouco assim. Nani Azevedo. Certíssimo. Ou seja, nós estamos a fim mais de receber do que de se render. Se render diante de quem? Do Senhor. Adorar o Senhor, glorificar o Senhor, se inclinar diante do Senhor, bendizê-lo. Se necessário, colocar o rosto em terra. Se o coração está inclinado, o corpo simplesmente segue. E a palavra foi sendo explicada, tanto que se a gente olhar no versículo 8, o Esdras era um homem erudito, obviamente na palavra, mas ele ia tornando o ensino da palavra inteligível, claro para toda a nação, porque o versículo 8 diz que leram o livro na lei de Deus e declarando e explicando o sentido, porque isso também é importante, faziam que lendo se entendesse. Lendo se entendesse. Isso trouxe avivamento para o povo de Israel. Nós estamos precisando disso ou não? Então ele vem do ensino da palavra. Nós precisamos de palavra. Depois é consequência, é natural. O povo, inclusive, se você continuar na leitura do texto, eu sei que você vai continuar, quando o povo já estava instruído na palavra de Deus, o povo pôs-se a chorar. Veja o versículo 12. O povo foi chorando, porque a palavra de Deus era irresistível. O avivamento chegou. Só que eles não ficaram só no choro. Houve também júbilo. Porque diz o texto que o povo foi-se a comer, a beber, a enviar porções, a fazer grandes festas. Por quê? Porque agora entendi a palavra. Você está vendo quando é que a gente faz festa? Quando que a gente celebra? Quando que a gente glorifica? Quando a gente entende a palavra. Muitos de nós estamos ouvindo, mas não estamos entendendo. Por isso que está faltando avivamento. Por isso está faltando vigor. Por isso está faltando vida. Sim, mas eu ouço. Sim, mas você não está entendendo. Sim, mas o que é entender? É receber a explicação? Não, não é só isso. É trazer para o coração e no coração deixar essa palavra ser semeada, deixar ela frutificar, deixar ela acontecer, crer nela de todo o coração, sabendo que a palavra que vem do Senhor não volta para Ele mesmo vazia. Até quando a gente olha para a história sagrada, inclusive dentro desse assunto do avivamento, o avivamento foi mais do que suficiente. Por que ele foi duradouro? Porque ele foi mais do que o suficiente para conduzir todos aqueles judeus por anos de silêncio profético. Porque depois que acontece isso aqui, vem aquilo que é chamado de período interbíblico, citado na história de 400 anos, silêncio profético lá no deserto da Judéia, até que chegou o profeta João Batista, mas isso foi 400 anos depois. Veja, essa palavra ministrada lá foi sustentando essa gente por 400 anos. Ou seja, o avivamento foi duradouro. Tanto que nesse tempo o povo está esperando o Messias, o povo está acreditando na palavra, o povo está vivenciando aquilo que o Senhor prometeu e nós encontramos em todo o Antigo Testamento. Então, meus irmãos, avivamento é nós termos a intervenção divina de Deus no curso normal das coisas. Deus quer fazer parte da nossa vida. Deus quer fazer parte da nossa vida. Agora, a gente também tem que querer que Ele faça parte. Eu preciso convidá-lo e convidando ele chegando, eu preciso que ele permaneça. E a permanência tem a ver com aquilo que eu me envolvo, com aquilo que eu faço na continuidade. No tempo de Esdras, o avivamento veio através do ensino das Sagradas Escrituras. Nós, no nosso tempo, estamos precisando de ensino das Sagradas Escrituras. E quando eu digo ensino, não quer dizer eu muito pregar, muito ensinar, muita escola. Não é só isso. É ter isso, mas ao mesmo tempo a gente ter a condição de receber o ensino, vivenciar, praticar e ensinar os outros ao mesmo. Aliás, a ciência comprova que o nosso cérebro desenvolve melhor quando a gente ensina os outros a fazer. Você já percebeu isso? Você que dá aula, você que já deu aula para alguém sobre algum assunto, você percebeu que ao dar aula, você aprendeu mais do que simplesmente um aluno? Agora você imagina se eu e você viver com a consciência de que eu estou aqui, servindo ao Senhor e ensinando os outros a servir também. E eu não quero que eles sejam como eu.
Eu quero que eles sejam melhores do que eu. Bom, para eles serem melhores do que eu, eles precisam pelo menos compreender o que eu estou vivendo, para que eles possam ir avante, para que eles possam ir além. Portanto, se nós quisermos igrejas avivadas, a gente precisa começar pela palavra de Deus. Sem ela, não pode haver avivamento. Essa foi uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nós nas redes sociais, Facebook, Instagram, subscreva o nosso canal de podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.